Quem está chegando, seja bem-vinda, muito, muito, muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso tempo de mesa. E o primeiro passo para que a gente se conecte com a verdade, com a palavra e tudo que vai ser derramado sobre nós hoje é respirar, parar, silenciar. Por isso que eu sempre sugiro, né? Se tu pode parar, se tu pode desligar tudo na tua volta, faça. O grande problema hoje em dia que a gente não escuta Deus é porque a gente não desliga os barulhos na nossa volta. Desliga os barulhos na tua volta, se for possível. Respira fundo. Quando a gente respira fundo e solta, a gente vem pro aqui e agora. E o aqui e agora é o mais importante de todos. E já começa a agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. A Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia que não tem fim, e ela se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada mulher que se colocou aqui hoje disposta e disponível para receber de Ti, para aprender contigo. E independente de todas as circunstâncias, vocês estão aqui. Reconheçam os esforços de vocês. Reconheçam. Quando a gente reconhece o nosso esforço de estar em um ambiente de transformação, a gente avança mais. Então, olha para ti agora e reconheça, nossa, eu estou aqui mais um dia, escolhendo, decidindo aprender, crescer nele, porque ele nos ensina a todo momento, que a gente se coloca disposta e disponível. Muitas vezes a gente se coloca disponível, mas a gente não está disposta a mudar, e vocês estão aqui dispostas a mudar, a ser transformadas nele. Parabéns a cada mulher que está aqui. E eu oro e declaro sobre a vida de vocês que hoje, nesse tempo de mesa, vocês receberão uma porção dobrada do que Deus tem para derramar sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Estava de olhos fechados, chegou a Karen, a Luísa, a Kellen, bem-vindas. E vamos, a Ju, bem-vinda, Ju. Bem-vindas, mulheres maravilhosas. Vamos entrar. Recapitulando o nosso encontro de ontem. Bom dia. Sabem que essa passagem que a gente vai hoje é Mateus 6, 21. E um pouquinho antes ali de a gente entrar na passagem que a gente vai entrar, fala sobre perdão. E ontem a gente falou sobre perdão, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Olha que simples. Ali é um direcionamento bem claro. Perdoem uns aos outros para Deus nos perdoar. Agora, a gente quer ser perdoado das nossas... um monte de coisa que a gente fez, mas a gente não perdoa uns aos outros. Papai perdoa e libera a gente para a vida quando a gente libera os outros para a vida. E quem não conseguiu assistir ontem, assista. Porque foi bem poderoso o que a gente viveu. Mateus 6, 21 fala sobre um princípio espiritual. Jesus revela claramente um princípio espiritual ali. Se vocês tiverem a Bíblia física ou a online, abram aí em Mateus 6, 21. Pode começar em 19, 6, 19. Os tesouros no céu. Os tesouros no céu. Seja bem-vinda, Rosângela, Gabriela, Leia, Pamela, Dari, bem-vindas, muito bem-vindas. Vamos adentrar agora em Mateus 6, 19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente vai focar exatamente ali em 21, tá? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus revela um princípio espiritual que governa toda a vida interior dentro da gente. Dentro. É sempre sobre dentro, nunca sobre fora. Sempre dentro. Sempre dentro. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa frase é curta, mas é uma chave do reino, para discernir afetos, prioridades, motivações e direções espirituais. Lembrando da nossa jornada, né? Hoje nós estamos no episódio 10 da nossa jornada de ensinamentos de Jesus. E lembrando que nós somos filhas espirituais, e filhas espirituais querem aprender a ser espirituais, porque nós aprendemos a vida inteira a ser carnais. Então, nós estamos aqui para ser espirituais. Nós somos espirituais, então, Pai, eu quero as chaves para acessar essas respostas. E essa é uma das chaves do reino. Eu já falei para algumas de vocês, já até mencionei aqui no tempo de mesa que quando eu entreguei o meu negócio, eu achava que ali era o meu tesouro. Porque eu ainda não tinha virado a chavezinha. Que o maior tesouro da filha espiritual não é palpável. Não é o meu trabalho, não é a minha casa, não é o carro, não é minhas roupas, não é o que está fora de mim. O maior tesouro que eu tenho já está dentro de mim. Ele não é palpável. Nada palpável. O coração segue o investimento, não o discurso. Jesus não diz assim, ó, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ele inverte a lógica. Ele valoriza, alimenta, investe e revela onde o coração está sendo conduzido. O coração aprende a amar aquilo que recebe energia, tempo e atenção. Se eu sou hoje uma filha espiritual, o que adianta eu dar a maior parte da minha energia, disposição, prioridade para as coisas não espirituais? A minha oração até dezembro do ano passado, faz um ano, era: Deus, eu quero ter mais tempo contigo. E eu fiquei meses orando por isso, eu fiquei meses declarando por isso. Porque quem tem negócio sabe o que eu tô falando. Tu dá a tua vida pelo negócio. Tu precisa dar, afinal de contas, tu vive como uma escrava. A escrava, ela vive pelas coisas físicas, materiais. E daí a mente fala assim: como é que eu vou pagar meus boletos? Socorro, Deus! E aí, as contas vão chegar e o que eu vou fazer? Ainda tá na mente. Ainda tá na mente, ainda tá no cérebro. Vou dizer, minha irmã, no cérebro, ainda tá no cérebro. Para tu sair dos boletos, tu vai precisar sim escolher andar como a filha espiritual, não tem como fugir. A filha espiritual nem pensa nas contas para pagar. Até mesmo porque isso não é problema dela. Na frase, quem é não precisa provar que é, que eu sempre falo, é sobre isso. Ontem, na aula do ciclo 3, a Bruna trouxe bem profundamente isso. A filha amada, ela atrai tudo o que ela quer, ela não precisa atrás de nada. A mulher, na essência dela, ela atrai todas as situações que ela quer atrair, porque ela atrai quem ela é. Se eu sou a filha amada, a herdeira,
Eu falava que eu era herdeira, mesmo trabalhando 15 horas por dia. Eu já estava declarando. E as minhas clientes, elas falavam assim, ai, eu não sou herdeira, eu sou. Não tô nem aí que tu não é, eu sou herdeira. Eu já estava declarando. E agora eu treino no horário de herdeira, eu como no horário de herdeira, eu sou livre, agora eu sou livre. Eu vivi uma falsa liberdade, porque o meu coração, o meu tesouro estava no meu negócio, estava no dinheiro. E aqui Jesus, ele ensina muito sobre isso, ele confrontou a idolatria ao dinheiro. Onde está o coração de vocês? Deus abomina, filhas, onde colocou a riqueza, o tesouro nas coisas materiais. O maior tesouro da filha amada espiritual não está nas coisas materiais. As coisas materiais são consequências fora, mas começou dentro. É que nem o corpo saudável fora, ele começou dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Onde está meu coração hoje? Onde está? Qual é a minha prioridade hoje? Se hoje tiver alguém, alguma mulher aqui que não tem tempo para ter mais intimidade com Deus, para estudar mais a palavra, para colocar em prática, porque estudar sem praticar é igual a zero. De nada adianta ter um monte de mulher inteligente aqui, porque eu sei que tem, só pelas carinhas de quem está com o vídeo aberto, eu consigo ver quem é inteligente, as mulheres inteligentes. O problema, a sombra da mulher inteligente é que ela quer obter muito conhecimento, mas não bota nada em prática. E aí não tem resultado. Daí sabe de tudo. Mas aí tu olha para ela, dá para ver que ela sabe de tudo e não pratica nada. A imagem fala, a Bruna trouxe isso claramente. Quem não pegou na aula de ontem o que a Bruna trouxe? A imagem comunica 55% de quem a gente é. Imagina eu aqui falando que eu sou herdeira desse tamanho, que eu já pesei 20 quilos a mais, com o cabelo todo horroroso, com a pele toda horrorosa, cheia de espinha. Seria a herdeira, a filha amada? Porque a filha amada, ela governa sobre a mente dela. Ela governa primeiro sobre ela, depois ela quer ensinar os outros. A imagem, ela fala. Uma mulher que fala que é filha amada, e eu tô vendo, a imagem dela tá comunicando que ela não é, o tesouro dela não tá nela. O tesouro dela tá em tudo, menos nela. O maior tesouro que Deus nos entregou foi a nossa vida. Como é que a gente está cuidando desse tesouro? Vocês percebem que não é sobre coisas? Onde está o coração de vocês? Está fora ou está olhando para dentro? Onde está a prioridade de vocês hoje? Hoje. Em aprender, bom, quando eu comecei a eliminar gordura corporal, eu comecei a estudar sobre alimentação. Eu não me formei nutricionista, mas olha, as nutricionistas que falam comigo me perguntam se eu fiz faculdade de nutrição. Por quê? Porque eu comecei a estudar sobre alimentação no YouTube. Tem muito vídeo sobre alimentação saudável no YouTube, de graça. Eu não paguei um centavo por todo o conteúdo sobre alimentação saudável que eu aprendi no YouTube. De graça. E hoje em dia tem muita coisa de graça. É só ir, obter o conhecimento e praticar. Onde está o teu tesouro? Está em consumir coisas? Porque daí a mulher fala assim, ah, mas é que eu não tenho dinheiro. É? Tu não tem dinheiro ou essa é a história que tu conta e tu acredita nela? Ah, eu não tenho tempo. Tu não tem tempo, essa é a história que tu conta e tu acredita nela. Porque eu falava essas histórias. Eu contava essas histórias. Eu não tenho tempo. Mentira. Eu não queria assumir que a minha prioridade não era eu, era o meu trabalho. A gente tem tempo sim, só que a gente não estabelece prioridades. A gente não tem consciência que ao estabelecer prioridades na nossa vida, a gente colhe frutos dessas escolhas. Tudo comunica. Tudo comunica.
Eu olho para a filha amada, que diz que é filha amada, e ela está comunicando uma coisa e ela está falando outra. Quando eu falo isso, quem estava na aula da Bruna ontem, é sobre isso que eu falo. Quem compreendeu o que ela trouxe ontem, está entendendo o que eu estou falando agora. Porque quanto tempo eu falo isso para vocês? Quanto tempo eu falo? Por isso que a gente deve querer ver. Eu quero ver, Pai. Onde a minha boca está falando uma coisa e eu estou agindo de maneira contrária. Comigo, eu sou o maior tesouro que Deus me deu. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida que Deus me deu deve ser prioridade. Como eu estou cuidando dela? Na frase, vai cuidar da tua vida, é sobre isso. É sobre eu cuidar da minha vida. Não da vida do meu marido, da minha vida. Eu não investi em seleção. Eu atraí exatamente o homem para minha vida como eu era. Linda por fora, eu estava linda por fora quando eu atraí meu marido. E ele também. Até a gente começar a se relacionar e descobrir que a gente estava cheio de pereba para resolver emocional, com paternidade. E aí, o que que a boca está falando e dentro de vocês é uma mentira? Busquem dentro de vocês, dentro da gente, se a gente dá uma cavocadinha, onde está meu tesouro, Pai? Hoje, onde está o meu tesouro hoje? Me mostra. Vocês vão ter certeza absoluta que não está nele. E daí entra o que eu falei ontem, né? A gente reclama que Deus não está fazendo e na verdade Ele está fazendo. Todos os dias, Ele fala no nosso coração, mas a gente fala, amanhã eu faço. Semana que vem eu começo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia. Eu e meu marido treinamos em casa durante a pandemia porque não tinha academia aberta. Qual é a desculpa que tu tá dando para não fazer? E daí tu fala que Deus não olha para ti, Ele olha para ti todos os dias, amada. Só que tu não olha para ti, porque o teu tesouro não tá em olhar para ti. A prioridade não é tu. Tesouro não é dinheiro. No contexto do Sermão do Monte, tesouro representa tempo, afetos, pensamentos, emoções, expectativas, segurança, identidade. Aquilo que ocupa sua mente e emoções se torna o seu tesouro. E não o que eu tenho. O que eu tenho faz parte da minha caminhada. Mas quem eu sou, quem eu represento hoje, isso sim é extremamente relevante aos olhos do meu pai, do nosso pai. Jesus ensina sobre direção espiritual. Ele está falando, se você quiser saber para onde sua vida está indo, observe onde você guarda os seus tesouros. O coração sempre caminha para onde está a recompensa, para onde há sentido, para onde há apego. O coração ele sempre vai caminhar para isso. Porque lembrem, a gente está aprendendo a purificar o coração, né, eliminar crenças, ressignificar crenças, transformar os nossos padrões de comportamento. Todas as coisas que a gente achava que era impossível de transformar, a gente está transformando. Como as minhas irmãs falam, nossa, se tu atingiu esse nível de vida que tu está vivendo hoje, qualquer pessoa consegue. Por que será que elas fazem e falam isso? Porque eu era a rainha da historinha. Eu tinha uma história triste para cada situação da minha vida, para não fazer alguma coisa. Quem somos nós? Advertência. Quando o tesouro está em pessoas, é dependência emocional. Pensem. Onde está o coração de vocês hoje? Em controle, que gera ansiedade.
As mulheres estão ansiosas hoje em dia porque são extremamente controladoras, querem controlar tudo na volta, mas não governam a própria vida. Os próprios sentimentos, as próprias emoções, os próprios pensamentos. Daí o que ela se torna? Ansiosa. Claro que vai se tornar ansiosa. Não tem como uma filha de Deus que está andando em um caminho espiritual não ser ansiosa e não ter consciência de que essa ansiedade está nas coisas que ela não está fazendo. Porque Deus fala com todas. Todas nós ele fala. Só que algumas se fazem de louca, finge que não é com ela, continua se distraindo. E algumas olham e dizem assim, realmente, eu vou ter que mudar. E eu vou parar de dar desculpa, vou parar de olhar para o outro, vou parar de colocar o meu coração nas coisas, e eu vou voltar o meu coração para as riquezas do reino. Lembrem, reino está dentro. Reino não é um lugar, ele já está. E se uma das riquezas do reino é a minha vida, é quem eu sou, onde deve estar o meu coração? Em mim, aqui. Eu sou a prioridade. Eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Porque quando eu me curo, eu ajudo a curar. Agora, se eu não estou curada, quem é que eu vou curar? Quem que eu vou curar? Se eu sou o próprio veneno ambulante. Eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher. Quem eu estou sendo agora para mim é exatamente quem eu vou ser para os outros. Quanto mais eu reconheço onde eu estou, como eu estou falando, como eu melhoro a minha comunicação? Fazendo. Eu não comecei a comunicar da forma que eu comunico hoje. Tenho muitos ajustes para fazer, claro, mas diariamente nós vamos fazendo ajustes na nossa fala, na nossa comunicação. Por isso que depois que termina o tempo de mesa, quando o vídeo termina de subir para o Drive, eu posto na plataforma e vou me assistir falando. E daí no outro dia eu abro o tempo de mesa e melhoro a minha fala, melhoro a minha comunicação. E todos os dias eu vou falando, fazendo isso. É assim que a gente deve fazer. Busquem gravar vocês falando, vocês vão ficar horrorizadas. Horrorizadas. Eu falava, parecia um comandante. Ainda precisa ajustar? Claro. Às vezes eu vejo meus vídeos do tempo de mesa e eu digo, meu Deus, parece o xerife do Faroeste. Gislaine, ajusta essa fala. Eu vou me culpar? É claro que eu não vou me culpar. Eu passei minha vida inteira sendo um xerife, um comandante. Eu não vou me culpar. Na próxima oportunidade, eu vou ajustar o meu tom, vou melhorar a minha fala. Todos os dias 1% é sobre isso. A vida que eu tenho hoje é o maior tesouro. Meu coração deve, meus olhos, tudo deve estar voltado no meu desenvolver, na minha cura. Só cura o outro quem é curado. Só sara o outro quem é sarado. Senão fica sempre um jogo de ego. Se coloca na frente do outro, não, porque a minha religião é melhor que a tua. Ego. Ah, porque o que eu acesso é melhor do que o que tu acessa é ego. Daí fica um monte de jogo e briga de ego. Deus abomina. Filhos brigando e debatendo, discutindo entre si. E não estão vivendo a verdade. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque é um monte de jogo de ego, porque o que eu faço é melhor do que tu faz, porque o que eu sou é melhor do que o que tu é. Quem disse? Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todas aprendendo. Peguem uma referência. Peguem uma referência de pessoa. Olhem para essa referência e falem assim, ó, eu não aceito menos que isso. E sigam um exemplo. Para de perder tempo, sejam intencionais nas decisões de vocês.
reconhecimento, orgulho, segurança material, medo de perda. A minha segurança, onde estava o meu coração, era medo de não ter. Porque na minha infância eu vivi muita escassez. Então eu trabalhei muito, 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 muito por medo de não ter. Olha o que está no teu coração. Por que que tu trabalha hoje? Qual é a intenção? Vasculha. E é isso que tu vai atrair para tua vida. O que tu faz fora é exatamente o que tu vai atrair para tua vida. Qual é a intenção que tu sai de casa para trabalhar? Qual é a intenção? Onde está a tua intenção? Onde está o teu coração? Quando eu comecei a virar chavezinhas a respeito disso, que eu devo investir todo o meu tempo, recurso em mim, eu parei com várias coisas. E eu paro todos os dias. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir em mim. Eu também já contei essa história. Mentalidade de escrava. Por isso que o Brasil está pobre. Mentalidade. Não existe povo pobre, existe mente pobre. Mente escassa. Quando nós nos batizamos, entregamos a vida para Jesus, nós começamos a viver com Ele, nele. Como é a mente de Cristo? É escassa, não tem dinheiro para fazer as coisas, ou ela é abundante? Todos os recursos já estão disponíveis para ela. O que tu tá falando? Tu tá vivendo. Tudo é proporcional. O que está em nós, sai pela nossa boca, a gente vive. Por isso que é muito importante a gente mapear as coisas que a gente sente, as coisas que a gente fala, o que eu estou vivendo fora de mim representa quem está dentro de mim. Nós temos padrões, nós temos crenças. Se eu não tivesse resolvido os meus padrões e as minhas crenças, eu não estava aqui hoje, em plena terça-feira, meio-dia, horário de herdeira. Passei a manhã inteira sem fazer absolutamente nada físico. Olhei para dentro, fui resolver minhas coisas dentro. Não dei atenção ao WhatsApp, fui lá criar a narrativa nos stories, compartilhei com vocês. Quem não votou, quem não foi lá responder as caixinhas no Instagram, faça isso. Faça isso depois. Faça um movimento de mudança. Jesus, ele não condena o nosso coração, ele revela onde ele está ancorado. Hoje, Jesus está te revelando onde está ancorado o teu coração. Está fora ou está dentro? Porque a filha espiritual, a maior riqueza dela, não está nas coisas materiais. Porque ela não é mais um ser físico, corpo, carne. Ela é um ser espiritual habitando numa carne, num corpo. Onde está esse coração? Hoje, tem filhas aqui que intencionalmente estão deixando o coração guiar pelo apego, pelo orgulho, pelo medo de perder. Qual é a intenção que está no coração de vocês? Essa é uma chave do reino. Isso é muito poderoso. Recebam no espírito de vocês. Se vocês decidirem escolher receber na mente, vocês não vão compreender o que eu estou falando. Receba no espírito. Por isso, a transformação espiritual não começa com promessas. Começa com realinhamento de tesouros. Realinhamento. Antes eu tinha um alinhamento, agora eu estou realinhando o meu coração. Antes eu tinha um coração alinhado aos meus apegos, às minhas necessidades, à minha escassez, ao medo de perder, ao orgulho. Esse era o alinhamento do meu coração. Hoje eu vivo um realinhamento do meu coração.
Eu sou uma filha espiritual. A maior riqueza que eu tenho está dentro de mim. Esse tesouro já está dentro de mim. Uma das chaves que acessam esse tesouro, que acessa o reino, é eu intencionalmente parar de olhar para as coisas fora de mim e olhar para dentro de mim. Onde está o teu coração, filha amada? Está em pagar os boletos? Ou está em assumir a tua verdadeira identidade, que sempre esteve em ti? A mulher, ela não precisa aprender a ser mulher. Ela já é. Agora, tu tá disposta, disponível, tu já falou que tá, porque tu tá aqui. Aqui tu tá te colocando disponível. Agora a pergunta é, tu tá disposta a pagar o preço para deixar de ser quem tu acredita ser? Porque tu acreditou que tu é quem tu é hoje. Tu acreditou. Essa é uma mentira. Quem tu está hoje não é quem tu é. A Caroline, hoje, ela está recepcionista, mas ela não é recepcionista. Não é quem ela é. Ela está assim. Ela está assim por causa de medo de perder, por pagar boleto. Ela está assim. E eu já estive assim também. Eu estava a mulher empoderada de sucesso, mas eu não era ela. Eu estava ela porque necessidade, eu achava que eu era livre, mas eu era prisioneira. Eu achava que eu era livre porque eu tinha dinheiro para fazer tudo o que eu queria, mas eu era presa a uma identidade falsa. A nossa identidade não é quem a gente está hoje. Por isso que dói, por isso que a gente sofre, por isso que é pesado, por isso que a gente não sente paz, por isso que a gente fala uma coisa e a nossa imagem está falando outra, porque a gente não está na nossa identidade verdadeira, a gente está na nossa identidade criada conforme os nossos padrões, as nossas crenças, as coisas que a gente aprendeu na família onde a gente nasceu. Só que tu não é essa mulher. Tá disposta a deixar de ser? Essa é a pergunta. Porque tu tem que estar muito disposta a deixar de ser tudo que tu criou. Porque incomoda, desconforta. Peraí, eu vou ter que deixar de ser orgulhosa? Eu não. Eu vou ter que falar para a pessoa que eu não gosto, tal coisa, eu não. Vai falar, nem consegue. Tem tarefa que eu dou para as alunas da mentoria, nem consegue falar. De tão orgulhosa que é. Quem eu estou não é quem eu sou. Se hoje eu estou uma mulher masculina, eu devo estar disposta a deixar de ser essa mulher masculina. Porque se eu não estiver disposta a deixar de ser essa mulher masculina, eu vou continuar sofrendo, vou continuar sem paciência, vou continuar irritada. Porque a natureza da mulher não é quem ela está. Essa não é a nossa natureza. A natureza da mulher é paciente, ela é calma, ela é tranquila. Vai ser do dia para a noite isso vai acontecer? Claro que não. Não vai ser do dia para a noite. Mas se tu estiver disposta a viver essa transformação, ela já está disponível para ti. A mulher não precisa aprender a ser mulher. Ela precisa aprender a deixar de ser homem. O homem que paga boleto, o homem que provê, o homem que sai para caçar, porque se não sair para caçar, quem é que vai caçar? Não confia em ninguém, não solta o controle. Tá disposta a soltar o controle? Tá disposta a confiar nas pessoas na tua volta? Tá disposta? É essa a pergunta que tu tem que fazer hoje. Porque se tu não estiver disposta, vai continuar na mesma.
sendo a mulher masculina que Deus não te chamou para ser. Um convite à reflexão. Onde tenho investido mais meu tempo emocional? Ou estou tapando o sol com a peneira? O que ocupa meus pensamentos quando estou em silêncio? Quando eu falo, busquem silenciar. A gente quer escutar Deus, escutando o jogo na televisão, escutando música alta, escutando não sei o quê, vendo o Instagram, vendo o YouTube. Não vai. Silenciar é silenciar, silenciar. Silencia. Vai para um lugar que possa estar só tu e Deus, sem celular, sem internet, só vocês dois. E silencia tudo. Tudo, 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 tudo. Permita, se tu estiver disposta. Se tu estiver disposta, permita Deus vir e falar, porque Ele fala. Ele fala o tempo todo, Ele fala 24 horas por dia com a gente. Só que a gente não permite. A gente está mais preocupada nas necessidades da carne do que os tesouros do Espírito. Onde está o teu coração? E mesmo assim, Deus ama tanto a gente, tanto, 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 que mesmo tu aí, bem louca, trabalhando 24 horas por dia, Ele fala contigo. Imagina quando tu estiver na tua essência, na tua polaridade, deixando de ser o macho da casa, o macho alfa, governante, que paga boleto. Imagina só. É para esse tempo que Deus nos chama. Qual tesouro preciso reposicionar hoje? Essa é forte. Qual tesouro eu preciso reposicionar hoje? Feche os olhos de vocês, respira fundo. Não se cobrem, não se culpem pelas coisas que vocês não fizeram. Vocês não tinham consciência, mas agora vocês receberam. Mais 1% de consciência. Escolham viver nesta verdade. Onde está o meu coração? Está nas coisas que eu conquistei fora ou está dentro? Nas coisas que eu nem conquistei ainda e nem sabia que poderia conquistar. A maior riqueza da filha amada está em ela parar de adquirir coisas fora e começa a adquirir as coisas dentro. Escolha realinhar, reposicionar o tesouro da tua vida. Onde está o teu coração hoje, minha filha? Onde está o teu coração? Está na preocupação? Se você hoje está preocupada, minha filha, tu não sabe quem tu é em mim. Preocupação. Tá preocupando a tua mente com coisas que nem aconteceram. Filha amada, preocupada, ainda não sabe quem é. Ainda não sabe a sua verdadeira identidade. A filha amada, ela sabe a identidade. Ela sabe quem ela é. Ela para de contar a história. Ela vai cuidar da vida dela. Ela olha para o coração dela, olha para a mente dela e escolhe ela primeiro. Porque toda mudança que a gente quer ver no outro começa em nós. É a partir de mim que tudo muda. O mundo só muda quando eu mudo. Eu quero mudar o que eu vejo ao abrir os meus olhos. Eu devo olhar para dentro de mim. Fecha os teus olhos e olha para dentro de ti. Começa a vasculhar onde está o meu coração hoje. Meu coração está preocupado? Então eu não estou nele. Porque quando eu estou nele, eu sinto a paz. Eu sou plena. Eu me sinto merecedora. Porque eu sou.
porque um alto preço foi pago pela minha vida, pela nossa vida, e nós não estamos escolhendo usufruir dela, porque a gente permite que os nossos padrões, as nossas crenças, toda a vida que a gente viveu antes de Cristo ainda permeia a nossa vida aqui e agora. Filha amada, tu pode decidir e escolher ser diferente. Não adianta falar para mim, eis-me aqui, pai, e não tá com o coração disposto a viver um realinhamento de tesouro. Onde está o teu coração? Nas coisas que tu adquiriu ou nas coisas que eu tenho para te entregar? E eu só vou te entregar no secreto, no silêncio. Quando tu começar a reconhecer todas as tuas perebas e estar disposta a curar elas, resolver elas, acolher elas, acolha. Acolha a raiva, acolha a ira e escolha aprender a lidar com elas. Eu também sinto raiva e eu escolho acolher a raiva e aprender a lidar com ela. Usar ela intencionalmente para algo que Deus está me chamando para fazer. É sobre isso. Não tem como uma filha ter um discernimento sobre algo se ela não parar. A tua mente te conduz a estar fazendo o tempo todo. Experimenta parar e silenciar. É treino. No começo, tu vai ficar desesperada, vai por mim. Mas depois, vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Papai tem grandes tesouros para entregar para todas as filhas. Desde que as filhas escolham, decidam, estejam dispostas a viver esse realinhamento. Nós vivemos a vida inteira olhando para fora, conquistar fora, territórios fora. E Deus está nos chamando para um realinhamento. Realinhamento. O que, pai, eu devo realinhar hoje? Filha, solta essa preocupação. Ela não vem de mim. Quando tu escolher estar em mim, a preocupação vai embora. Porque a filha amada confia, sem condições. Porque ela já sabe que deu certo. Ela tem uma certeza, uma convicção que já deu certo. Tudo já deu certo. Tudo é possível àquele que crê. Já deu certo. Onde está o teu coração? Na preocupação, na culpa, na condenação, no ressentimento, na falta de perdão? Tudo obra da carne. Tudo obra da carne. Filha, tu é um ser espiritual. O que precisa acontecer para tu virar a chave? Sai daí. Eu não posso te tirar de onde tu te colocou. Só tu pode escolher sair daí. Eu te dei liberdade de escolher sair e estar em qualquer lugar. Isso é liberdade. É tu escolher entrar, sair, levantar, sentar, calar, falar. Tu tem total liberdade de fazer o que tu quiser. E se tu quiser continuar preocupada com essa bagunça na tua cabeça, eu vou continuar te amando. E eu vou continuar falando dentro de ti. Mas não espera muito. Porque é no hoje que tudo acontece. É no agora que tem curas sendo liberadas. É no agora. O amanhã não existe. Se vocês querem amanhã depois colher frutos das escolhas que vocês estão fazendo hoje, precisa ser feito hoje. Hoje precisa ser feito, não amanhã. O Deus, nosso Pai, ele opera no hoje, no agora, aqui e agora.
Fala com a tua boca se tu tiver coragem. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a mudar. Porque hoje eu compreendi, Pai, que a mudança que eu quero ver fora de mim, ela começa dentro de mim, nas escolhas que eu faço todos os dias. Obrigada, Jesus, por nos ensinar, por nos confrontar, por nos direcionar com a verdade. Muito, muito, muito obrigada. E mais filhas sejam tocadas por essa verdade. Eu agradeço e honro a vida de vocês. Agradeço por esse tempo de mesa e todos os aprendizados que nós estamos vivendo. E por todos que há de vir. Porque quando a filha se coloca disposta, disponível, tudo muda. Tudo muda. Respirem fundo e repitam em voz alta. Eu reposiciono meus tesouros. Meu coração se alinha com aquilo que é eterno. Eu reposiciono os meus tesouros. O meu coração se alinha com o que é eterno. O que é da terra fica na terra. Nós não somos mais as filhas da carne, nós somos as filhas do Pai. E o nosso coração deve estar alinhado às coisas eternas. Só que não tem como viver um alinhamento, um realinhamento, sem que a gente abra a boca e permita, dê legalidade. Pai, faça. Pai, pode fazer. Estou disposta. Não apenas disponível, mas disposta, porque tem que estar disposta, viu? Para viver uma mudança, uma transformação, tem que estar muito disposta. Não porque eu tenho capacidade sozinha, mas porque Ele em mim me dá tudo o que eu preciso para o dia de hoje. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, ai, Jesus, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se hoje vocês estão dependente emocional do que vocês fazem para adquirir dinheiro, vocês não estão servindo a Deus. Na palavra está claro. Está bem claro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não acumulem tesouros na terra. Isso aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. Quanto mais rápido a gente desapegar das coisas, mais Deus vai mostrar as causas, o motivo pelo qual a gente está aqui. Qual é a causa? Mas tu está mais olhando para as coisas, o dinheiro, o carro, para casa, para apartamento, conquistar, 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 conquistar coisas. Se a gente não conquistar o nosso
coração, a liberdade do nosso coração, a liberdade da nossa mente, a gente nunca vai acessar o reino. Não tem como. Quer falar, Vanessinha? Pode falar. Tem que ligar o teu áudio. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ativar. Quando tu estava falando, eu estava anotando tudo, porque essa passagem que tu fez hoje foi tão importante para mim e tão forte que ela fez sentido para mim. E aí eu queria te agradecer por essa palavra de hoje. Oiê! E aí, amor? Como é que tu tá? Tá bem? Tá fazendo estudo bíblico? Fui em aula agora. É. E tá tendo muito bom, porque ontem eu vim para minha tia. Eu tô aqui na casa dela. E tá sendo tão bom a experiência que eu tô tendo, porque eu tá sendo muito bom, porque essa palavra foi muito boa e profunda para mim. Obrigada. De nada. Para mim também foi bem profunda. Porque sempre vai ter algo para a gente fazer um realinhamento. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Todos os dias vai ter. A gente está aprendendo a ser filha. Então, todos os dias vão ter coisas para a gente vasculhar no nosso coração, para liberar o nosso coração e escolher viver esse realinhamento com as causas eternas. Só que a gente está sempre alinhado, nosso coração está sempre alinhado às coisas que a gente tem e não quem a gente é. Se eu não sei quem eu sou, eu vou estar sempre querendo conquistar coisas fora de mim, fora de mim. Agora, se eu sei quem eu sou, eu me alinho com quem eu sou e quem meu pai é uma coisa só. Eu faço um realinhamento, paro de botar os meus olhos em coisas e eu começo a olhar o que Deus quer fazer agora através da minha vida. Porque eu já passei por uma etapa. Agora, o que a gente faz, tá? O que a gente faz? Isso é o mal do ser humano. A gente quer ir lá, a gente não viveu o processo e a gente quer ensinar. Quantos players que eu conheci de São Paulo que ensinam coisas, querem ensinar coisas nos cursos que não vivem. E cobram um valor bem alto, tá? Bem alto. E às vezes tu paga, eu já paguei. E daí quando eu fui ver, misericórdia. Não ensinam. Porque se tu não vive a verdade, tu não ensina com verdade. Eu não posso falar, eu, Crislaine, de algo que eu não vivo hoje. Mas eu já trabalhei com beleza e eu não era a pessoa que tinha a imagem da beleza. A nossa fala deve ser congruente com aquilo que a gente vive. Não adianta eu querer falar uma coisa que eu não vivo. Por isso que tem gente que se afasta de Jesus. Porque tu vai lá falar de Jesus para a pessoa, mas as tuas atitudes demonstram ao contrário. Dentro da tua própria casa. Jesus começou a me pegar pesado comigo. Tu tá vendo a atitude que tu tá tendo com o teu marido? Com as tuas irmãs? Com a tua família? Com os teus? Tu não é Jesus? É. Não adianta abrir tua boca para falar dele sem ser ele. Como eu posso ser Jesus sem falar nele? Respeitando, amando. Eu não preciso ficar adulando, passando a mão em ninguém. Respeitando, amando. Porque o meu coração está vivendo um alinhamento com as causas e não com as coisas. Porque se eu ainda olho para as coisas, como é que Deus vai mostrar algo para mim se o meu coração não está nele, está no dinheiro, está no trabalho? Não tem como. E como eu falei, mesmo assim, ele dá um jeitinho de entregar alguma coisa para nós. Sempre vai dar um jeitinho. Ele sempre, porque ele ama tanto as filhinhas dele.
ama tanto, ele vai dar sempre um jeitinho. Sempre vai dar um jeitinho. Porque ele nos ama. Só que a gente não se ama. Então não tem como, né? A coisa andar. Qual a atitude que vocês vão ter para com vocês hoje? De amor próprio. Dentro, não fora. Não é sobre fazer a unha no salão, não é sobre fazer uns cílios, não é sobre comprar uma roupa nova, não é sobre fazer uma mecha no cabelo, não é sobre cortar o cabelo, não é sobre fazer uma massagem, porque é tudo fora. Começa a investir o teu tempo dentro. Porque na hora que eu vou lá fazer alguma coisa fora de mim, eu vou ter uma liberação de dopamina na hora, mas eu não vou ter uma cura interior. Agora, se eu olhar para as minhas emoções, querer resolver elas, estar disposta a resolver elas, aí sim, eu estou fazendo um baita investimento. Esse é o maior investimento que a filha amada faz, é nela mesma. E parabéns para vocês que estão aqui até agora. Parabéns. Reconheçam. Isso é estar disposta. E melhor ainda, quando vocês desligarem o nosso encontro, vocês vasculharem dentro de vocês. Qual o realinhamento que eu devo fazer? Qual o realinhamento que eu devo fazer para hoje? Onde está meu coração, Pai? Eu quero alinhar meu coração ao teu. O que eu devo deixar ir? É uma vontade de fazer algo fora de mim? Então eu deixo isso ir. E eu vou investir o meu tempo em energia para curar as minhas emoções, para resolver as coisas que estão dentro de mim. Já que tudo começa dentro, então eu vou investir dentro, não fora. No que eu como, no que eu escuto, no que eu faço. Tá bom, meus amores? Amo muito a vida de vocês. Amo, amo. Tem alguma mulher que quer falar alguma coisa? Falou que eu tô mais magra, né? Sim. Eu troquei o meu medicamento, porque o medicamento que eu tomava antes baixou o meu apetite. Agora eu emagreci porque eu tô comendo muita comida e tomando água e comendo salada de fruta. Eu tomo 2 garrafinhas d'água por dia e chá de lata. Muito bem, parabéns. E isso é a escolha da filha amada. Tomar água, comer direito. Alimentação saudável não é caro. Fast food é caro. Dari. Boa tarde, a paz do Senhor a todas. Cris, tudo que você falou, né? A gente somos semelhanças de Cristo. Então, acredito que as meninas devem ter visto o movimento aqui em Maceió, né? Algumas imagens que a gente postou, eu e a Rafa. A Rafa veio de Aracaju para cá, e assim, tinham 8 mulheres no evento. E todas elas falaram que não precisava nem mesmo a gente abrir a boca para falar. Em ver uma foto nossa do antes e uma foto nossa do agora, já falava tudo. Então, assim, é como você fala, é como a Bruna fala, que realmente nós somos as semelhanças. Ontem a aula da Bruna, que a Bruna ministrou, falava muito sobre isso. E eu falei, cara, se eu tô nessa vibe de prestar atenção, de ver onde é que eu tô errando para tentar melhorar, então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado pessoas como você, como Bruna, em nossas vidas, porque a gente até poderia já ter percepção, mas a gente não tinha atitude. E vendo a atitude de vocês, a gente consegue hoje mudar. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente começa a mudar, a ter atitude, pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a mudar também, porque não é sobre a gente falar que a pessoa precisa mudar, é sobre a nossa mudança interna, e daí a gente começa a transbordar na vida de outras mulheres. Hoje mesmo,
uma das meninas que estavam no evento e trabalha também junto comigo, ela disse, Dari, eu aprendo todos os dias com você. Mesmo sem você mandar eu aprender as coisas com você, eu aprendo com você. Mas por que ela aprende comigo? Porque hoje eu sou semelhança, hoje eu sou exemplo. Eu estava com 72 quilos e hoje está com 56 quilos, já fala muita coisa. Então, assim, tenho muitas chaves ainda que precisam ser melhoradas, mas isso é questão de processos, é com o tempo, e eu preciso entender isso, que a gente não muda da noite para o dia. Cabelo não muda da noite para o dia, estou no processo ainda, então, assim, são muitas coisas que a gente precisa ir pegando cada fase do processo e colocando em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. E, realmente, custa caro ficar de fora de todo esse universo. E eu sou muito grata a Deus por ter conhecido você, ter conhecido a Bruna e ter conhecido todas as outras irmãs que estão aqui presentes. Glória a Deus, coisa boa. Falando em cabelo, eu tô montando algo só para cabelo, bem legal, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Bem legal para vocês. Dari, tu quer, não sei se tu tem disponibilidade de amanhã, tu e a Rafa trazer as experiências que vocês viveram? Pode ser sim. Mesa? Pode ser sim. Ah, então tá. Vocês daí então amanhã se combinem e tragam as principais percepções que vocês tiveram diante a tudo que aconteceu no evento. Até para daqui a pouco alguma filha amada que estiver aqui, né, ainda não teve coragem de fazer o seu próprio evento, o seu próprio movimento, o seu próprio café, né, se inspire em vocês. É isso. E, Cris, sempre falei, eu só fui para a jornada por decisão. Eu e Rafa só fizemos o evento, eu até coloquei lá no grupo que eu disse que eu e a Rafa, eu peguei na mão da Rafa, a Rafa disse bem assim, não, vamos fazer o evento. Eu fiz, e já tem data, filha, deixa eu só lhe falar isso. E assim, é sobre questão de decisões, é sobre questão de atitude e sobre questão de honrar a mim mesmo, porque ao finalizar o evento, eu olhei para mim, olhei para toda a trajetória e fiz, meu Deus, como eu sou grata pelo Senhor ter aberto os meus olhos, pelo Senhor ter me dado direcionamento, pelo Senhor ter colocado pessoas na minha vida que realmente me impulsionassem à frente. Porque eu falo, muitas mulheres que queriam estar presentes e não estiveram presentes, falaram que estavam irradiadas pela atitude das outras mulheres que chegaram para comentar com elas sobre como foi o evento. Então, assim, é como você até mesmo falou, Dari, eu comecei dessa forma. Eu comecei com pouquíssimas mulheres e na minha casa. E eu ouvi de uma das mulheres que estavam presentes, assim, você abriu a sua casa para a gente. Isso é é uma atitude que nem todo mundo está disposto a fazer. É abrir a porta de casa para receber. Então, assim, o evento foi no sábado. Na segunda-feira, a gente não tinha um tostão para fazer o evento. Não tinha. Eu e uma amiga fizemos um evento em Porto Alegre. O evento era para 100 mulheres. Isso foi antes da enchente, ali, uns dias antes uma semana antes da enchente. A gente tinha 30 dias para fazer o evento para 100 mulheres. E a gente tinha 0 dinheiro no caixa. 30 dias, 0 dinheiro no caixa. E Deus fez tudo. É isso. Uma decisão muda tudo. Se eu achasse que eu precisava estar pronta para fazer, eu nunca teria feito. Não teria nem começado, porque começar já é grande. É isso. Tanto que eu confrontei vocês, eu quero data, vamos lá, eu quero data, e fiquei incomodando. Exatamente. Se coloca data, não vai acontecer. A Kellen estava nesse evento que eu e essa minha amiga fizemos. E eu comecei 6 mulheres na minha casa. Não tinha nada. Eu não sabia nem Bíblia direito. Só que eu falei assim, ó, Deus, tá bom, tu quer que eu faça, eu vou fazer. Só que eu não sei nada, tu vai ter que me ensinar tudo, porque eu não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um café, um chá, e vou falar do quê? Fala do que tu já sabe. O que tu tá vivendo. Porque o que tu tá vivendo, que tu sabe agora, já vai ajudar quem está onde tu estava antes de tudo começar. Exatamente. Ou como a Dari estava antes de viver todos os processos que tu tá vivendo agora, e como tu tá agora. Meu Deus, tu já tem algo para compartilhar. Para quem quer. Então, amanhã fica combinado. Tu e a Rafa vão trazer os testemunhos de vocês e o que vocês aprenderam. Certo. Porque é sobre o que a gente aprendeu durante o processo. Eu tenho certeza que vocês aprenderam grandes coisas. Muitas. Inclusive, um dia antes do evento, eu bati, não, na verdade, bateram no meu carro. E acontece, às tudo vezes. acontece. Não tudo. Precisa acontecer, tá? Mas isso aí é um outro rolê de padrão de comportamento, não é rolê de agora. Isso. Não precisa acontecer.
Isso aconteceu para te mostrar algo para você resolver dentro da tua mente. É isso. Não é espiritual. Não é espiritual, tá, meu amor? Amo muito a vida de vocês, estamos combinadas. Amanhã, Dari e Rafa vão trazer os testemunhos sobre o evento. Amo vocês. Amém, amém. E até